Olá, muito boa tarde, são 5 horas e 26 minutos. Na verdade era para a entrevista ter começado às 17 horas, só que nós tivemos alguns probleminhas técnicos aqui. Eu até peço desculpa para vocês que estávamos assistindo, mas nós vamos retomar tudo que a gente falou. Né, Fernanda? Já Sim. Aproveitar, muito bem-vinda ao DS Entrevista. É a Fernanda Campanile, ela que é a fundadora do projeto social Junta que Ajuda. Um projeto muito bacana, muito importante na nossa região e que ajuda já ajudou, né, várias famílias. E a Fernanda vai comentar aqui pra gente daqui a pouco. Mas agora eu queria agradecer a sua participação aqui. E se você puder mandar uma mensagem para quem já está entrando na nossa live, que eu tô vendo que tá crescendo o número, e fica com a gente, pessoal. Eu que agradeço pelo espaço, pelo DS Suzano oferecer, né, a oportunidade. Por você, Lucas, me dar essa brecha para poder falar um pouquinho mais do projeto que a gente faz com tanto amor. É um trabalho aí de juntos mesmo, a gente consegue fazer a diferença. Então, cada vez mais, quanto mais pessoas souberem do projeto, mais ajuda, mais alimento nas casas que estão passando por uma dificuldade, a gente consegue levar. Com certeza. E bom, se você tem alguma dúvida sobre o projeto, se você quer fazer alguma pergunta para a Fernanda, fique à vontade, comenta aí na nossa live que ela vai estar respondendo todas. Eu vou fazer todas as perguntas para ela. Ela tá aqui, ó, disponível. Os comentários, elogios, enfim. E Fernanda, conta pra gente, o seu projeto ele já existe há quase 2 anos aqui na região, né? Uhum. E eu queria saber como funciona. Explica para os internautas que ainda não sabem como funciona o projeto. Bom, o Junta que Ajuda, ele nasceu aí na intenção de fazer o bem. Então, de uma forma que é sustentável, então a gente tira esses lacres da latinha, essas latinhas de refrigerante, de cerveja que a gente consome, e reverte tudo isso em alimento. O que torna o projeto sustentável, porque a gente faz isso através da reciclagem, então a gente recicla todos esses lacres e transforma tudo em alimento. É basicamente isso que a gente faz. Legal, muito bacana. E eu queria saber agora, de onde surgiu a ideia, né, desse projeto? Você já tinha alguma relação com essa parte de assistência social? Se foi meio que, assim, eu sempre quis ajudar, mas não sabia de qual forma. E Sim. Então veio um jeito e agora deu certo. Foi basicamente isso. Eu tinha uma vontade muito grande de ajudar, então, quando eu estava com uns 20 anos mais ou menos, eu comecei a fazer trabalho social, mas de alguma forma não me preenchia, assim, faltava alguma coisa. A gente brincava com a criançada, com as pessoas, mas no final a gente sabia que elas estavam voltando para casa com fome. Sim. E aí eu falei, como que a gente faz para levar alimento para essas crianças, para essas pessoas, que é uma coisa tão básica, de uma forma que faça sentido para todo mundo. Então, o projeto ele consegue ser acessível a todo mundo. Então, quando a gente vai na comunidade, a gente já fala para o pessoal lá que esses lacres eles são revertidos, e quando às vezes a gente retorna na comunidade, a gente tem essa troca. Eles dão os lacres pra gente porque eles sabem que ali nasce uma cesta básica. Mas, uma vez eu tava, sei lá, acho que era fuçando o Facebook, assim, meio que sempre pedindo orientação para o universo me mostrar o caminho. E eu vi que tinha essa questão de projetos que já revertiam coisas, então o lixo, né, em si, em outra coisa funcional para a sociedade. E eu falei, por que não ir para alimento, né? Já que é barato, já que dá pra gente fazer alguma coisa bacana, E por que não né, é essencial? Pessoas, Porque eu queria alguma coisa que causasse impacto e que ao mesmo tempo mexesse com todo mundo de alguma maneira. Então, vira e mexe, a gente sai para tomar um café, sai para comer alguma coisa da hora, mas tem gente que chega em casa e não tem, sei lá, farinha e água para comer. E isso mexia num ponto muito delicado meu. Eu falei, não, vai ser isso. Coloquei todos os meus amigos para juntar lacre e foi crescendo, amigo do amigo, e aí vai crescendo, e hoje em dia a gente tem uma galera que vai juntando aí os lacres pra gente reverter tudo em alimento. Exatamente, muito importante essa união do pessoal. E para você que está nos assistindo, estamos aqui com a Fernanda Campanile, ela que é fundadora do projeto Junta que Ajuda. Então já vai lá nas redes sociais, Junta que Ajuda, né? Para você também conhecer. E ela tá falando aqui sobre o projeto. E Fernanda, você falou uma coisa muito importante aqui, que você fazia umas atividades com as crianças, mas via que elas voltavam para casa com fome, né? E o projeto mesmo, o do Junta que Ajuda, é o único que reverte
o lacre das tampinhas em alimentos, né? Já Isso. tem que reverte em cadeiras de roda, Sim. enfim, outras coisas. Mas é o único que reverte em alimento. Para né? alimento, que a gente saiba até agora, a gente é o primeiro e único. Sim. Mas tem para a galera que reverte em cadeira de roda e tem também as tampinhas plásticas, né? Que tem gente que reverte para o bichinho e tudo mais. Então, cada um tem a sua causa. Tem espaço para todo mundo, tem lacre a beça, então todo mundo aí consegue destinar o que faz mais sentido para você. E hoje o Junta é muito feliz com tudo que tem recebido. Então, a gente já recebeu muitos lacres, mas também vem em forma de alimento. Quando a gente faz alguma ação, né, que a gente tem os nossos trabalhos voluntários, a gente recebe de uma outra maneira essa questão do alimento em si, da troca, porque não é só entregar o alimento, né? O Junta que Ajuda é um todo. Então, é quando você chega na casa da pessoa que você vai entregar esse alimento e como que você olha para essa pessoa. Qual desenvolver esse senso de empatia e de que a gente está no mesmo barco, sabe? Não é no mesmo oceano, é no mesmo barco mesmo. Porque se um cai lá embaixo, os de cima também caem. Então, a gente precisa se dar a mão e todo mundo se olhar por igual, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Exatamente. E eu queria saber, quantas cestas vocês já distribuíram durante esses quase 2 anos? Exatamente isso. E quantas crianças vocês já ajudaram? Tem, eu não sei se você tem esse número ou não. A gente, então, as cestas antes, até antes da pandemia, a gente fazia apenas entregas de cestas básicas. Quando começou a pandemia, o nosso número de cesta básica foi lá para cima. Então, hoje a gente já ajudou mais ou menos 3.000 famílias, assim. Nossa, muito em todo o Alto Tietê e alguns bairros isolados, assim, que já não são mais Alto Tietê, mas que entra aí na nossa conta. Então, só na pandemia foram 1.500 cestas básicas, assim, foi o que a gente conseguiu em um ano, em, sei lá, 6 meses a gente levantou tudo também. As lives solidárias, tudo isso ajudou muito, muito, muito. E aí depois, no Dia das Crianças, eu queria fazer um evento com todas as normas, né, da OMS e tudo mais, com todos os cuidados, porque as crianças estavam em casa há sei lá quantos meses, e eram crianças que estavam completamente carentes desse contato, né, porque elas brincam entre si na comunidade com as crianças e tudo mais, mas esse contato de troca que elas tinham na escola e tudo mais, tudo isso foi pausado, né, por tempo, até hoje ninguém voltou para a escola. Então, a gente fez o Dia das Crianças, que eram 200 crianças, e nossos eventos, a única missão deles é levar a oportunidade da criança poder escolher aquilo que ela quer comer, que é coisa que elas não conseguem fazer em casa, então, e levar um cardápio bacana aí de comida gostosa para elas se divertirem. E no Natal a gente fez um evento para 500 crianças. No Jardim Margarete, né? Foi. Foram 500 crianças no Jardim Margarete. E assim, fazer evento na pandemia é uma loucura, né? Porque não dá para fazer o evento em si. Então, as 500 crianças, elas entravam de pouquinho em pouquinho. Então, entrava 10... todo mundo separado, aquele monte de voluntário para cuidar, né, das crianças. Aí saía esse grupo, entrava mais 10, saía, e a gente ficou assim nessa o dia inteiro. E todas elas levaram uma cesta básica embora para casa. Que legal. Então, mas no final é muito gratificante, né? 100%. Nossa, vale cada perrengue, vale cada... Exatamente. No final do dia eu nem sabia mais quem eu era, mas eu falei, não, tá, missão cumprida. A gente conseguiu levar... Porque a criançada, da comunidade, elas entendem a necessidade da cesta básica. Então, quando a gente falou, não, no final todo mundo vai levar a cesta básica embora para casa, muita gente questionou, falou, pô, mas elas queriam brinquedo, elas queriam alguma coisa. Elas também levaram, né? Levaram um kit que a gente preparou para elas, mas o olhar elas sabem a importância que é, né? Elas sabem o que é chegar em casa e não ter nada para comer. Exatamente. Muitas crianças durante o evento falam, tia, eu não quero comer nada porque minha mãe não comeu nada hoje. Isso seria uma pergunta minha durante a live, você já falou, vamos aproveitar até o momento. Queria saber o que você mais escuta das pessoas, das crianças, das famílias. Quais são as maiores dificuldades delas, né? Ou o que elas mais pedem, né? Pra você, assim... Todas elas acham que a gente vai pedir alguma coisa em troca. Eu acho que a cultura hoje que a gente implantou no Brasil, muito enfim, de entrega, é sempre, ó, eu te dou isso se você me der isso. Exatamente. E
quando a gente chega só entregando amor, tanto que a nossa mensagem no Instagram é: a gente reverte lacre de latinha em amor. Mas se você quiser, pode chamar de cesta básica. Sim. Porque é isso, a gente leva só o que a gente tem de mais puro. Então a gente vai desarmado de qualquer coisa, aberto para ouvir a história daquela pessoa, para conversar com aquelas pessoas. E quando a gente vê, o que eu mais escuto tipo assim, preciso fazer alguma coisa, você quer alguma coisa? E a gente fala, não, se quiser ir juntar lacre pra depois a gente passar aqui e pegar, pode juntar. Mas a gente não precisa de mais nada, tá tudo certo. Então, por muito tempo eu até questionei se eu postava foto da galera recebendo a cesta básica, se eu não postava, porque essa é a essência do Junta. A gente não precisa de nada. E eu falava, pô, não preciso nem de foto, eu já entreguei, meu coração tá limpo, tá tudo certo. Sim. Só que a galera perguntava, nossa, a gente junta tanto lacre, e aí, cadê? Onde tá? E aí eu via a necessidade de equilibrar isso. Então, antes, quando era numa proporção muito menor, a gente conseguia escrever história por história. Então, a gente ia na casa, sei lá, do seu José e contava toda a história do seu José, da família dele e tal. Hoje a gente escuta, então todos os voluntários absorvem todas as histórias, mas a gente não tem como repassar tudo isso, porque graças a Deus a gente faz umas entregas maiores. Mas da criançada é só amor, assim. Tem criança que arranca a cesta básica do seu braço, tipo, sabe? Que Sim, mas não, só agradecendo e beija a cesta básica e chora. É muito forte, assim, esse contato com a comida que eles têm, porque justamente eles não têm, né? Então quando eles vêm é um alvoroço. Sim. E eu tenho uma pergunta aqui, da Driele Queiroz, não sei se você conhece ou não. Mas é muito importante, eu ia fazer também para ela. Muito obrigado pela sua participação aqui. Fernanda, em quais pontos de coleta podemos entregar os lacres? E já emendando a pergunta dela, eu queria saber como que você define as ações do Junta que Ajuda. Por exemplo, como que você fala, eu vou fazer um evento no Jardim Margarete. Como que você definiu? Vou lá porque as famílias me chamaram. Como que foi? Os pontos de coleta, hoje a gente tem porque assim, não tem como a gente passar de casa em casa de quem junta lacre, porque seria uma demanda muito grande. E o Junta é um projeto sem fins lucrativos, então todo mundo que está no Junta que Ajuda tem o seu trabalho, não dá para viver pelo projeto. E a gente estipulou alguns pontos de coleta, então, por exemplo, posso falar nomes? Pode. Por exemplo, aqui em Suzano, a gente tem o Suzano Shopping, que é um parceiro nosso. Tem lá a Calaveira também, que é ali em frente o Suzaninho. E eles, por exemplo, juntam esses lacres e aí a gente passa lá e pega. Então tem vários outros pontos de coleta, de Cascarol, Verã, enfim, que a gente faz esse acordo. Você recebe aí os lacres pra gente, a gente passa um dia e pega com vocês. E todos eles têm no nosso site. Então é só entrar lá juntaqueajuda.com.br que você vai encontrar todos os pontos de coleta, porque hoje a gente tem Guarulhos, Campinas, Suzano, Poá, Itaquá, várias cidades. E a outra pergunta era como a gente define, né? Isso, como define os locais, A gente vai na caça, né? Então, por exemplo, eu fiquei sabendo que tem uma comunidade ali. A gente faz o mapeamento da comunidade, tenta encontrar um líder da comunidade, né? Então, quem manda ali, quem consegue organizar, conhecer as famílias. Tem todo um trabalho, né? A gente acha que é só ir, não. Senão vira bagunça. E aí, por exemplo, no Jardim Margarete, que foi o nosso último evento, que eram 500 crianças, a gente pensou, a gente tá no meio da pandemia. Como que a gente faz para não ser um alvoroço, pra gente não perder o controle? A gente foi numa escola, viu quantos alunos tinham naquela escola e fechou com a escola. Falou, olha, a gente vai fazer aí uma ação, então todos os alunos que são matriculados e tudo mais, todos os cuidados possíveis. Então a gente tem até hoje pias portáteis, que a gente construiu pias para todo mundo tá 100% limpo, higienizado, para não passar nada, porque senão a gente, imagina, implantar um vírus do tamanho da proporção do Covid dentro de uma comunidade, é uma mega irresponsabilidade, então a gente toma todos os cuidados possíveis. Exatamente. Tem outras perguntas aqui de quantos quilos de alimento o projeto já doou nesses 2 anos, você meio que falou que 3 mil cestas básicas. Exatamente, tem muitos elogios aqui, que orgulho! A Fernanda vai olhar depois os elogios. Depois aqui. eu olho. Muito bacana. E
ele queria saber, Adriele também, de novo, queria saber se você recebe doações de alimentos. Você falou que recebe, né? A gente recebe, então existem alguns pontos de coleta específicos que eles recebem essa doação de alimento. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma ação grande e a gente avisa, olha, tais pontos de coleta estão aí recebendo. Então, sempre ficar ligadinho no nosso Instagram, que é por lá que é o nosso maior canal de comunicação com a galera. E aí a gente vai avisando. Então, quando tem, por exemplo, essas ações que são eventos, a gente fala, olha, abriu para se inscrever para ser voluntário. Aí você pode se inscrever para ser voluntário do projeto, e quando não tem a ação voluntariada, mas a gente precisa dos alimentos para fazer as entregas, a gente fala, ó, os pontos de coleta são esses, só levar lá. Legal. Gente, vamos ajudar o próximo. É uma ação tão simples, né, que pra gente às vezes não pode ser nada, mas para as pessoas são muito. É muito. Né? E quando a gente coloca isso para a criançada ajudar, para todo mundo ajudar, a gente vê como que é uma mudança de hábito pode transformar vidas, assim, pode mudar momentaneamente um sofrimento de uma família. Então, a gente se sente muito parte da solução real, assim. O Herbert Bola, ele sempre acompanha as entrevistas aqui no DS, ele tá fazendo uma pergunta aqui. Ele falou onde fica a ONG, né? Na verdade não é uma ONG, é um projeto que é o Junta que Ajuda, mas não existe, né? É mais pelas redes sociais, a gente é um nômade, né? Porque como a gente tá em todos os lugares, é claro, a gente é uma associação, né? Então já tá tudo cadastrado e tudo mais. A gente teve que escolher uma cidade, que é Poá, que a gente fez tudo por lá. Sim. Mas na cidade não tem um ponto específico. A gente tem os pontos de coleta por todas as cidades vizinhas, e a gente faz as doações em todas as cidades também. A gente não escolhe um lugar fixo e não é um projeto de ação no local. A gente vai de porta em porta. Então a gente entra na comunidade e faz ação lá dentro. Sim. Não são as pessoas que chegam até a gente que chega até as pessoas. E, Fernanda, nesse projeto, em volta dele, né, eu acredito que tenha outras pessoas que te ajudam. São quantas pessoas que te ajudam? Tem um grupo, como que... Hoje a gente tem... São dois caminhos, né? A gente tem a galera do voluntariado, que é uma galera... A maioria aí já está quase fixa, porque... toda vez que tem evento, se inscreve para participar, tanto na parte da cozinha quanto na parte da recreação. A gente fez a questão do Alimentando Sonhos também, que é uma bancada onde a gente pergunta para a criançada qual o seu sonho de comida, né? O que você sonha em comer? E essa bancada, ela é muito especial para mim, é uma coisa que eu gosto muito, que a gente implantou no Natal, e aí a gente vai levar esses alimentos que foram pedidos e solicitados para essas crianças. Também tem a parte da organização e tem a parte do backstage aí do Junta que Ajuda. A gente hoje tem 13 pessoas, contando com o time da linha de frente de organização, área da saúde, tudo isso. E eu tenho a Marina também, que ela era de um projeto e a gente criou Junta que Aquece, que é um projeto que a gente está querendo mudar isso, mas em priori ele atua no inverno. A gente leva marmita, cobertor, tudo isso para dentro da comunidade também. Bacana. Outra pergunta aqui que nós temos é do Ivani. Você tem uma dificuldade para arrecadar alimentos para os eventos? Sim, a gente tem uma dificuldade porque a nossa proporção é grande, né? Sim. Então a gente tem aí, por exemplo, no Natal foram 500 cestas básicas. Como que a gente faz para levantar tudo isso de alimento? A gente também pede arrecadação, né? Às vezes em valor, porque às vezes a galera tá longe, não tem como ajudar. Mas é difícil arrecadar esses alimentos, tanto porque o lacre precisa de muito lacre pra gente reverter tudo em alimento, e também... Pode falar. Não, eu só ia uma curiosidade minha. Quantos lacres estão para reverter em alimento? Eu queria saber. São 14 quilos de lacre. Meu Deus do céu. É muita coisa. Nossa, é muita Isso coisa. Em garrafa PET, por exemplo, você vai guardando na garrafa PET, dá 14 garrafas PETs. 14 garrafas PET cheias de lacre. Que transforma em uma cesta básica. Então, assim, é muito lacre. Nossa, é muito. Mas logo no início do projeto, o lacre ele entrou como coadjuvante. Então, por exemplo, a gente monta toda a cesta e faltou um açúcar. Aí a gente usa esse valor para
transformar, para ir juntando as pecinhas que faltam. Entendi. É um trabalho, né? Sim. A gente que consome, sei lá, que não tem bar nem nada, acha que é um número muito grande, mas eu tenho bares que em um fim de semana eles juntavam isso em épocas normais, né? Sim. Sempre Antes da gente continuar aqui a nossa entrevista, a nossa live, eu queria falar para vocês que estão entrando agora aqui, que nós estamos aqui com a Fernanda Campanile, como vocês estão vendo aí na legenda, ela que é fundadora do projeto Junta que Ajuda. Fernanda, divulga de novo o seu projeto, que é muito importante que as pessoas fiquem na memória dela para elas irem lá olhar, gente, e ajudem também o projeto. E aproveita que hoje, a cada novo seguidor na página do Junta que Ajuda lá no Instagram, a gente reverte em 1 quilo de alimento. Então, um seguidor, 1 quilo de alimento. Corre que o bicho tá pegando. E já passou de 200. Já passou de 200 e vamos pra cima. É isso aí. A nossa meta é conseguir doar 1 tonelada de alimento. Então, vamos pra cima. Não, isso e vai aí. conseguir. Pra mim já deu certo. Bom, e aproveitando até a pergunta do Ivani, que ele falou se as pessoas são solidárias, se você tinha dificuldade para receber doações, né? Uhum. Eu queria saber, você acha que falta investimento das prefeituras aqui nessa questão social? Porque eu, pelo menos, é muito difícil eu ver, assim. Eu vejo que tem o Fundo Social de Solidariedade, mas é pouco, assim. Para mim, ao meu ver, é pouco. Eu queria saber, você acha que falta investimento? Eu acho que, de novo, né? Tudo tá dentro da cultura que a gente vive. E como a gente mora em cidades que são relativamente pequenas, então basicamente todo mundo conhece todo mundo, tá todo mundo muito acostumado nessa onda de se eu conheço fulano, chega até ciclano que pega e me ajuda. Ou então projetos que são criados na frente de projetos que já existem. Então existem projetos aí que tentam se manter há 30 anos, e aí alguém lá de dentro fala, não, tive uma brilhante ideia, e pega e cria um projeto identicamente ao que já existe. Então, parece uma falta de comunicação, uma falta de organização. Eu já cheguei em fundos sociais aqui na região que o pessoal não tem controle de quantas pessoas tem em cada comunidade, em quantas pessoas tem em cada bairro. Isso é um absurdo, porque é o trabalho que aquilo tem, né? Exatamente. Aquilo que aquele setor precisa fazer e a gente, infelizmente, não encontra. Mas eu sempre tento ver pelo lado positivo. Já que ninguém fez, então a gente pega e faz. Dá trabalho, é muito mais trabalhoso, é muito mais cansativo. Sim. Mas, a gente entra na comunidade, pergunta para quem mora lá dentro e a gente consegue levantar, consegue ajudar. E a gente vai fazendo. E quem sabe aí alguém não nota a gente, né? E queira ajudar. A gente, inclusive, precisa de um galpão. Vou já começar aqui a mendigagem. Não, mas tem que falar mesmo, porque se o projeto é legal, se é bacana, se ajuda pessoas, que isso é o mais importante, tem que ser divulgado mesmo. E a gente precisa de um espaço agora, porque ainda bem, o projeto só está crescendo. E hoje a gente tem um arsenal de coisas, de evento, alimento, tudo isso que precisa ser mantido em um lugar. E na minha casa, ou entra eu, ou entra um saco de arroz. Agora não cabe mais nada, então... Sério? Então, assim, nossa, a gente hoje precisa de um espaço, né? Então, quem aí, empresários que tiverem a fim de ajudar o projeto, vamos conversar, que a gente precisa de um galpão aí. Não precisa ser grande, não, só pra gente guardar as coisas. Os alimentos, exatamente. Bom, quero agradecer aqui a participação do Rony. Ele falou assim, alguns falam e outros fazem. Parabéns, Fernanda. Realmente, é uma frase muito bacana que, muitas pessoas falam e outras fazem, como você está atuando, e eu também te parabenizo pela sua ação. E já aproveitando também, ele fez uma pergunta muito bacana, porque assim, a gente sabe que os vereadores, eles... de qualquer cidade, eles têm muito contato com a população, né? Eles estão ali na rua, estão sabendo dos problemas que elas passam, e você recebe a ajuda deles. Ajuda, eu digo, olha, Fernanda, você pode ir pra tal lugar, porque ali tem um povo, igual você falou, vocês saem na caça às vezes. Às vezes eles conhecem mais também os problemas, né, da cidade, os maiores focos. A gente tem uma onda muito jovem agora nessa nova eleição, né? Então, muita gente se candidatou e é uma galera jovem, e eu tenho voluntários em todas as cidades que hoje eles estão em algum cargo aí de vereador, enfim. Só que a gente optou
o Junta que Ajuda não tomar partido de absolutamente nada. Então a gente não, a gente optou ser só a gente para não magoar ninguém, não machucar ninguém, não ferir ninguém. Então tanto questão religiosa, que existe muito isso, né? Religiosa, política, a gente tenta evitar. Tanto que eu tenho voluntários que eu tive que, não brecar, né? Mas falar, olha, vamos não misturar as coisas. E se você quiser ajudar de alguma maneira, a gente aceita de bom coração. Mas nunca espere nada em troca do Junta que Ajuda. A gente não é um degrau para ninguém. Mas a gente ajuda, a gente recebe muita ajuda desses palpites. Tipo, visitei um lugar ali, cara, vale a pena conhecer e tal. Porque esse é o trabalho deles, né? Então eles conhecem todos os lugares, eles sabem com quem falar, eles já fizeram essa sala aí pra gente conseguir entrar. Então, existem sim, a gente às vezes precisa de ajuda e a gente corre pra eles porque eles conseguem ajudar a gente. Legal. Agora a minha próxima pergunta, eu queria saber quais são os projetos futuros do Junta que Ajuda, né? Tá. Você começou aqui nas cidades da região, Mogi, Poá, Suzano. Você pretende expandir, né, para outras cidades, para outros, até mesmo estados? Sim, a gente hoje, como a gente tem um time de voluntário muito grande, eventualmente alguém que não mora aqui perto conhece o projeto. E hoje a gente tem ajuda lá na Bahia, então é muito legal, tipo, tá tão longe. Nossa. E uma futura ação talvez lá no Nordeste seria muito bacana, seria uma coisa que pessoalmente eu queria muito fazer. E já tem gente ajudando e juntando lacre lá. Tem uma galera juntando em Minas, uma galera em Santa Catarina. Então, assim, eu acho que a ideia é cada vez a gente viver mais mochileiro do que nunca. A gente já tem isso, né? Essa cultura de não estar em lugar nenhum. Mas quanto mais a gente estiver em outros lugares, mais pessoas a gente consegue ajudar. Então, hoje a realidade de São Paulo é uma. Até porque todos os olhos estão voltados para cá e a gente consegue muita ajuda. Mas quando a gente se fala de Nordeste, Norte, a gente encontra uma outra realidade que não é nem de perto a que a gente vê aqui. E é uma parada que a gente quer levar para outros estados, outros lugares. E de ação mesmo, a gente tem essa questão que a gente levantou no Instagram agora. Então, a cada um seguidor, 1 quilo de alimento vai ser doado. Essa vai ser uma próxima ação. E também tem a Páscoa chegando, talvez a gente faça alguma coisa. Bacana. Como tá em pandemia, a gente tem que tomar todos os cuidados e sair do óbvio, né? Tem que pôr a cabeça para pensar, pra gente não colocar ninguém em risco. Mas tem coisas boas pela frente. Olha, tem coisas boas mesmo, porque assim, se chegou até a Bahia, se chegou até o Nordeste, enfim. Você vai ter que ir para esses lugares, porque a galera já tá vendo que tá dando certo o projeto e vai ajudar muitas pessoas. E já fazendo outra pergunta que chegou aqui pra gente, é da Giovana. Ela falou, profissionais da área da saúde também podem se voluntariar? Eu acho que acredito que sim, também não sei. Você vai responder pra gente. E outra pergunta que ela falou, vocês aceitam doações de escovas e pastas de dente? Essa questão de higiene, né? Foi até uma das atividades que você fez no Natal, né, com as crianças, né? Desde o começo, eu sou da área da saúde, né? Então eu não sou dentista nem nada, mas sou da área da saúde e eu sei a importância, ainda mais em época de pandemia, de levar essa assessoria para as crianças. Então, como que você lava a mão? A gente estava no meio da pandemia no Dia das Crianças, né? Ainda estamos, mas ali o bicho estava pegando. Eu falei, como que eu vou levar para dentro da comunidade para essas crianças aprenderem a lavar a mão e tudo mais? E aí eu falei, escovar o dente está totalmente ligado com comida, né? Como que é a higiene bucal aí dessas crianças, a saúde bucal dessas crianças? E a gente implantou essa questão de dentistas e profissionais da área da saúde, ou então estudantes e tudo mais, pessoas que se simpatizam com essa área. Foi quando a gente criou 3 pias móveis, né? Então a gente construiu 3 pias de baixo do zero para conseguir levar para a comunidade essa questão de como você lava a mão, como você escova o seu dente. E no Dia das Crianças a gente viu que 80% aí das crianças, todas elas são cariadas, todas elas têm alguma doença mesmo bucal. Meus voluntários vão me matar, porque eu não sei termos odontológicos, mas essas questões que a gente encontra aí de higiene bucal que não está sendo feita corretamente. E aí no Natal não teve como fugir. Eu falei, não tem como a gente fazer qualquer tipo de evento
alimento sem levar isso para as crianças, sem poder apresentar para elas como que é escovar o dente e tal. E aí a gente se depara com várias histórias, né? Então, várias famílias, várias crianças que dividem a mesma escova na casa com todo mundo, coisas assim que a gente desacredita. E foi quando a gente começou a receber, sim, doação de pasta de dente, escova de dente. E até engraçado, porque a gente recebeu uma mega doação aí de pasta de dente e tava tudo vencido. Então, assim, gente, se não serve pra você, não serve pra ninguém. Não é porque não serve pra você que vai servir pra alguém que tá passando por uma situação de vulnerabilidade. Sim. Então, não doem produtos vencidos. É muito feio. Eu sei que a gente fica com dó de jogar no lixo e tudo mais, mas, né, a gente precisa ter um pouco mais de empatia. Exatamente. Bom, Fernanda, a gente vai chegando aqui ao final da nossa live, né? Mas eu queria já falar pro pessoal, o projeto é Junta que Ajuda. É muito importante, olhem lá nas redes sociais, tem no Instagram, tem onde mais? Tem Instagram, Facebook, tem nosso site e tem os vídeos das ações também. Então, se ficou curioso aí pra saber como que foi, é só entrar lá pra ver. Exatamente. A gente teve aqui a fundadora do projeto, né? A Fernanda Campanile. Eu queria já agradecer a participação dela aqui no DS Entrevista. E agora você pode deixar uma mensagem final para os nossos internautas, já divulga também de novo as redes sociais, que a gente tem que frisar a todo momento, porque é muito importante. Sim. Que troca, explica, o lacre pelo reverte em alimento. Isso, exato. A gente pega todos os lacres das latinhas. Então, gente, quando você estiver no churrasco, quando você estiver em qualquer lugar, comer uma coxinha numa padaria, tira o lacre, guarda no bolso, junta pra gente, porque tudo isso é revertido em alimento. Então, é um simples fato de tirar o lacre da latinha que a gente consegue mudar momentaneamente o sofrimento de muitas famílias que estão passando fome, assim. E a gente atua em casos extremos mesmo. A gente vai onde a galera não tem absolutamente nada para comer. Esse é o nosso intuito. Então, bora ajudar, bora fazer aí a mudança acontecer, porque nós somos parte da solução. A gente consegue transformar esse mundo caótico que a gente está vivendo em um mundo ideal. Então, nossos filhos, nossos netos, talvez eles vivam num mundo um pouco diferente do que a gente está vivendo e acostumado. E isso começa através da gente, né? Exatamente, são ações assim que a gente muda lá a gente muda não, olha. A gente muda lá na frente, isso. Né? O nosso mundo, enfim. Fernanda, muito obrigado. Para vocês que nos assistiram, muito obrigado também. Essa entrevista vai estar aqui no Facebook, vai estar lá no Instagram do Diário de Suzano, vai estar também no site do Diário de Suzano. Todas as redes sociais do Diário de Suzano vai estar a entrevista completa na íntegra para vocês assistirem. E só para lembrar, quem quiser levar os lacres, né, das tampinhas, principalmente aqui em Suzano, para vocês que estão nos assistindo, tem lá no shopping, tem no verão, né, os postos, e também pode chamar eles nas redes sociais, que é o Junta que Ajuda de novo. Beleza, isso aí. Exatamente, muito obrigado, Eu viu, que Fernanda, pela sua agradeço, participação. obrigada pelo espaço e foi um prazer falar um pouco mais sobre o Junta. Que isso, então sempre de portas abertas, pode vir sempre divulgar os projetos e as ações. Gente, muito obrigado para vocês que assistiram essa entrevista até o final. E fiquem ligados que durante a semana vai ter mais novidade, vai ter outras entrevistas, vai ter o DS Sport que deve voltar logo menos. Então é isso, muito obrigado pela participação de vocês. Tenham um ótimo fim de semana, né? Que já chega, teve um feriado só aqui em Suzano, pra quem tá aqui, né? Foi na quarta. Um ótimo fim de semana. Muito obrigado, viu? Até mais.